Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da piora das projeções econômicas do governo, tá? O mercado está piorando as projeções e já vê agora o estouro da meta de inflação no Brasil, né? Até aqui o mercado já estava prevendo o estouro da meta de déficit do governo brasileiro, né? Em tese, esse ano o governo estava prevendo déficit zero, a gente já sabe que não vai acontecer, né? A promessa minha está de pé, tá? Se tiver déficit, se o déficit no Brasil for zero esse ano, eu vou cortar o meu pinto. Já disse, é impossível. Todo mundo sabe que esse arcabouço fiscal é uma piada, que não tem chance nenhuma disso funcionar, né? Então fiz a promessa e vou cumprir, tá? Mas o que ele está falando aqui agora já é pior do que isso. Porque lembra, qual que é o grande problema de você ter um déficit? É justamente que com um déficit o governo é obrigado a imprimir dinheiro, a jogar mais dinheiro no mercado e com isso aumenta a inflação. Só que esse processo leva um tempo, né? Então, tipicamente, você tem o déficit hoje, você vai ter inflação lá na frente. Isso, inclusive, é um problema. Por quê? Porque aumenta o incentivo para o governo para quebrar, para ter déficit hoje. Por quê? Porque só vai ter inflação em 2027, por exemplo. 2027 já é outro presidente, então foda-se, vou torrar dinheiro agora à vontade e outro presidente que se cuide com a inflação aqui, né? Isso é um incentivo perverso que existe em todos os governos. Só que agora o mercado já está prevendo que a coisa ficou tão ruim, o Lula gastou tanto dinheiro, torrou tanta grana com tanta idiotice, sem conseguir estimular a economia, que no final das contas a inflação já pode estourar a meta este ano já. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Wagner Capeta, zombeteiro boliviano, o Alucard do MDB e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o mercado está piorando as projeções já vinham ruins, tá? O mercado todo mês tem elevado a previsão de déficit, elevado a previsão da taxa de juros, justamente porque o governo, gastando demais, acaba tendo que elevar a taxa de juros para evitar a volta da inflação, né? Só que, ao mesmo tempo, isso está causando outros efeitos, né? Geralmente, quando você sobe a taxa de juros aqui no Brasil, principalmente quando a taxa de juros lá nos Estados Unidos está caindo, é exatamente o momento que a gente está vivendo agora, né? Era de se esperar que um bocado de dinheiro viesse dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Porque é lógico, eu tenho dinheiro, eu quero que esse dinheiro renda o máximo possível. Se os juros pagos lá nos Estados Unidos estão baixos, estão abaixando, e os juros pagos no Brasil estão aumentando, eu vou tirar meu dinheiro que está investido nos Estados Unidos, vou investir no Brasil que eu vou ganhar mais dinheiro, né? E muita gente faz isso, só que isso, lógico, tem um risco associado ao fato de que o Brasil é o Brasil, né? E é um país que é dirigido por um pinguço corrupto, idiota, retardado, atrasado, de cabeça branca marxista, sentado lá na presidência da República. Um idiota completo. Então, o risco de dar uma merda no Brasil e você investir o seu dinheiro no Brasil e perdeu tudo, de repente é melhor deixar nos Estados Unidos mesmo ganhando um pouquinho menos no final das contas, né? E é assim que muitos investidores têm visto essa coisa. Embora o Brasil esteja aumentando a taxa de juros, o pessoal olha para o Brasil e vê que é um desastre anunciado, um desastre que todo mundo sabe que vai acontecer. Não sabemos se vai acontecer esse ano ainda, se vai acontecer ano que vem, se vai acontecer em 2026, quando é que vai acontecer, mas que vai acontecer, vai acontecer. O Brasil está na merda, botaram um pinguço corrupto na presidência, né? Então, essas previsões já vinham ruins. O que está acontecendo agora é que estão piorando ainda mais. Por quê? A expectativa do pessoal é a vitória do Trump lá nos Estados Unidos. O Trump vai adotar uma série de políticas protecionistas que não são boas para os Estados Unidos no longo prazo, vão encarecer as coisas lá nos Estados Unidos, mas no curto prazo tende a fazer o dinheiro voltar para os Estados Unidos. Por quê? Porque não é o Biden, né? Não é um socialista que torra dinheiro como se não houvesse amanhã, né? O Biden, por mais que não seja tão idiota quanto o Lula, é meio idiota também é meio caminho andado nessa burrice aí socialista. Então, no final das contas, o pessoal está vendo que muito dinheiro vai sair do Brasil e voltar para os Estados Unidos. A situação no Brasil deve piorar e agora estão vendo até estouro da meta da inflação. O dólar deve subir mais ainda, o dólar já deu uma subida boa aí nos últimos dias, já tem gente falando em dólar a 6,50, ainda não chegou nem perto disso, tá 5,70, 5,80, alguma coisa assim, mas já estão falando em dólar a 6,50, olha a tragédia que é isso, né? Não para mim que recebo em dólar, você sabe, né? O YouTube paga pra gente em dólar. Ah, para mim também por quê? Porque o YouTube paga pra gente em dólar, mas na verdade os anunciantes que pagam no YouTube pagam em real. Então, como o meu dinheiro é uma fração do que o anunciante paga para o YouTube, né?
eu vou me ferrar também, infelizmente. Né? Ninguém aqui no Brasil vai escapar, vai todo mundo se ferrar, mesmo quem recebe em dólar aqui no YouTube. Mas enfim, o pessoal tá vendo aqui que começou a chegar a situação, a meta de inflação do Banco Central é 3% com tolerância de 1 ponto percentual para mais ou para menos, então pode chegar a 4,5%. Até aqui a visão do pessoal é que o Banco Central tinha conseguido controlar a inflação, então não saía acima da meta. Só que com o governo continua gastando como se não houvesse amanhã, com o governo querendo gastar cada vez mais e o pessoal já sabendo que vai chegar a eleição de 2026 com o Lula cada vez mais pressionado. Essa eleição esse ano já deu a dica que o Lula perdeu o poder, então ele vai chegar em 2026 precisando ganhar muito poder e a única maneira que ele vai ter de fazer isso é torrar dinheiro, gastar o dinheiro do governo. E como é que ele vai fazer isso? Não sei ainda, mas que ele vai torrar, ele vai. E com isso vai comprometer ainda mais a inflação no Brasil. Então, o déficit, a tendência é aumentar e já está tendo sinais de inflação aqui no Brasil. Tem um outro aspecto nessa história também, que é a questão do Galípolo, né? O Galípolo deve assumir o Banco Central a partir do ano que vem, então não vamos ter mais a proteção do Roberto Campos Neto, que a gente já conhece, que é uma pessoa antenada com a política monetária, uma pessoa respeitada pelo mercado e coisa e tal, eleito melhor presidente do Banco Central em várias pesquisas aí, mas ele está saindo agora no final de 2024. Galípolo disse que vai manter a mesma postura, disse que vai continuar perseguindo a inflação do mesmo jeito, mas a verdade é que a gente só vai ficar sabendo quando ele começar a fazer as coisas de verdade ano que vem, né? E tem gente que teme que o Galípolo seja uma grande armadilha do PT, que ele ficou nesse papo de que vai fazer tudo certinho, que não vai mudar nada não, para não fazer muita marolinha. Agora que ele já foi indicado, que ele vai assumir ano que vem, sabe lá qual vai ser a postura do Galípolo, né? E aí, outra coisa curiosa é isso daqui, ó. Cresce apoio a propostas para contornar o arcabouço fiscal, diz jornal, né? O governo Lula adora inventar exceções para o arcabouço. O arcabouço fiscal já é uma merda. Já não tem nada no arcabouço fiscal brasileiro. O Lula ainda fica inventando um monte de exceção para o arcabouço fiscal. No final das contas, o que já não era nada vira um negativo, vira um vácuo, né? Eu já falei para vocês desde o início, acabar com o teto de gastos foi a pior decisão que foi tomada no governo Lula. Infelizmente, o Congresso foi lindo nisso daí, eu avisando, desde a primeira proposta do arcabouço fiscal. É roubada, arcabouço fiscal não vai proteger nada. E aqui a gente está vendo isso daqui, inventaram um monte de exceções ao arcabouço fiscal. Ou seja, para que arcabouço fiscal no final das contas, né? E isso daqui mostra o problema originário dessa história. Um governo que quer gastar dinheiro, vai gastar dinheiro. Isso é ruim não só em vistas do governo Lula, como em vistas da credibilidade do Brasil de forma geral. Porque, repara, durante o governo Bolsonaro, é verdade, teve também umas exceções ao teto de gastos no governo Bolsonaro em função da pandemia. Mas a pandemia era uma coisa que realmente fazia sentido isso, né? Aí, o que acontece? Imagina que o Brasil agora, depois do governo, passado o governo Lula, volte um governo responsável ao Brasil e a gente queira vender para o exterior a ideia de que nós somos um país sério de novo. Não, agora vai ter um limite de teto de gastos de verdade, agora vai ter uma lei das estatais de verdade. O que o investidor estrangeiro vai pensar? Não, porra, peraí, eu sei que isso é parada, já vi isso acontecer, isso é lorota. É só ganhar um candidato de esquerda que o pessoal vai chutar isso tudo pro alto e vai começar a gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. Não vão acreditar mais em nenhuma lei que proteja o equilíbrio fiscal brasileiro, porque não cola. O governo Lula entrou, começou a alterar um monte de coisa, tirar um monte de coisa para fora do arcabouço fiscal. E é engraçado essa visão do Lula que basta acertar o número, né? Não vamos martelar o número aqui que vai dar certo, porque não adianta. Se você tem prejuízo, o governo vai ter que imprimir dinheiro, jogar dinheiro no mercado, vai causar aumento da inflação, não interessa como que você chame isso. Ah, mas isso não foi pelo arcabouço fiscal. Não interessa, vai gerar inflação do mesmo jeito. Gastou mais dinheiro, né? O arcabouço fiscal é uma forma de você controlar, de você garantir para o investidor que você não vai gastar além do que você arrecada. E aí o que faz o governo Lula? Inventa um monte de exceções e alternativas e coisa e tal, com a ajuda do Congresso. Tá? Diga-se de passagem, o Congresso tem culpa nisso daí também. Enfim, é uma situação triste no Brasil. Não só isso é uma tragédia para o governo atual, o governo do Lula, como é uma tragédia para todo sempre para o Brasil. A gente vai carregar essa marca de país que faz lei para conter gasto, mas o primeiro idiota de esquerda que ganha a eleição chuta as leis todas pro alto. Que confiança que isso inspira? Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.